de mim. Então, isso aqui é um ponto preponderante. O pregador precisa estar com uma vida cheia do Espírito Santo, em oração e constante e leitura da Escritura, leitura da Palavra de Deus. Eu, às vezes, não entendo como é que você quer ser um ótimo exegeta, um ótimo pregador, como você quer ser um pregador do Evangelho, se você não lê, se você não se dedica. Como é que você quer convencer se você não se convence? Ou até mesmo não se converte? Porque é assim que nós temos que entender. Tá bom? Para estar aprovado, precisa ler, estudar. Você precisa disso aqui, ó. Estudar, ler. E não fale para mim, professor, para mim eu não tenho tempo. Não fale isso para mim. Que a primeira vez que eu falei, tá aqui, eu tenho muitos alunos que me acompanham, eu tenho muitas pessoas que estudam comigo, online, presencial, e a maioria delas, quando eu converso com algumas, e eles dizem para mim assim, professor, mas eu não tenho tempo, tenho casa para arrumar, tenho esposo para cuidar, eu não tenho tempo, eu trabalho no mundo corporativo, eu pego o trânsito, eu faço isso. Muito bom, muito bem, maravilhoso. Hoje nós estamos numa época da tecnologia e do grande avanço científico e tecnológico. Eu sempre trabalhei na minha vida, sempre me esforcei, e hoje eu tenho algumas dificuldades à noite para dormir cedo, porque eu sempre trabalhei e eu levava uma boa carga horária de tempo à noite estudando da minha vida. Eu não consigo hoje dormir 10 horas da noite. Eu não consigo hoje dormir 9 horas da noite. Posso estar cansado como que for, porque eu trabalhava, tinha a minha vida e eu tirava o meu tempo de estudo, me dedicando, ou a minha vida inteira fazendo faculdade, me especializando, estudando e tirando tempo para ler livro, estudar, para que eu pudesse transmitir, para que eu pudesse ter alguma coisa para falar, para que eu não tivesse 10 minutos e ficasse enganando e conversando história e tendo que falar. Então você precisa receber um chacoalhão e entender que você precisa sair nessa, esse mundo virtual que nos tira de conectividade com a palavra. Nós precisamos ter nossos momentos? Precisamos. Mas precisamos mesmo de se esforçar, ler, estudar, ter bons livros, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu acho impossível você ser um bom comunicador sem estudar, tá bom? O mesmo poderá acontecer com você. Portanto, seja fiel a Deus. São inúmeros os requisitos exigidos de um bom mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo, uma vez que se desempenha o papel de arauto do Rei Jesus. O outro lado, para que demos tão alto qualificação, alto prestígio e ser um orgulho, né? Então, um bom pregador, ele precisa entender isso, ele precisa preencher essas exigências indispensáveis, porque se você não preencher essas exigências, dessas requisições que eu mencionei, poucas delas aqui, que eu e você temos, por isso que você vai ver uns que falam mais e outros que falam menos. Por isso que você vai ver uns que em pouco tempo de convenção eles já começam a falar e outros estão 20 anos e não começam. Por quê? Porque não leem, não estudam, ponto. Você quer falar como eu, você quer pregar como eu, você quer ser um pregador como o teu exemplo, ou assim sucessivamente, mas você não quer pagar o preço da dedicação, você não compra um livro, você não se dedica, você não estuda, você não tira a TV, você não deixa algumas coisas que estão te distraindo, você não ouve a palavra, você tem hoje a forma para você ler PDF, você tem como ouvir a Bíblia, você tem como ouvir comentários, você tem e-books, Bíblia impressa, você tem ela de todas as formas. Você tem cursos, você tem esse momento aqui de uma aula para você receber orientações, para você sentar e aprender, para você convencer na sua comunicação. Tá? Então, é indispensável. Entre outros, você tem que ter piedade, seja um homem de oração, meditação da palavra de Deus, portador de dons espirituais,
em conhecimentos gerais. Desculpa, quando eu falo em conhecimentos gerais, isso é tão importante porque algumas pessoas se convertem e começam a ler só a Bíblia, vai leem, esquecem do conhecimento secular, ou do conhecimento, quando eu falo assim, do conhecimento gerais, porque, por exemplo, eu estava estudando esses dias sobre as muralhas, a reconstrução de Neemias, e no mesmo tempo da história estava tendo a construção da história, estava tendo a reconstrução estava tendo a construção das muralhas da China, no mesmo período da história. Então, quando você tiver, eu lecionei uma aula e vocês estudaram comigo a aula de bibliologia, por exemplo, e na aula de bibliologia eu tratei com vocês um ponto muito importante, que foi a importância da cronologia. E dentro da cronologia, os fatos que aconteciam nos períodos dos anos. Em cada ano que os livros foram escritos, dentro das suas respectivas datas de escrita, os imperadores e os maiores acontecimentos daquela época. E o que isso tem a ver? Tem a ver na hora da pregação, a importância de você saber a sua localização. Tá bom? Então, tenha entendimento disso, porque quando você deve amar a Deus, ter o conhecimento geral, e na hora da transmissão, da comunicação, da pregação, você vai alcançar seus objetivos na salvação ou não. Tá? Ou não. Não quando você não conseguir convencer. Aí você fala assim, mas quem convence não é o Espírito Santo? Sim, mas a homilética vai auxiliar você a ajudar a pessoa a compreender o que ela não está compreendendo. O Espírito Santo vai dar continuidade naquilo que você explicou. Tá bom? Então isso é muito importante. Agora o nosso grande problema é a nossa comunicação. Nosso grande problema é a falta de preparo do pregador, daquele que vai pregar, que está no púlpito, que vai ensinar. Aí o que acontece? A grande maioria, se o seu pastor não é um mestre, não é um ensinador, não se preocupa com ensinar, só canta e conta história, aí o culto vira um culto religioso, e automaticamente o evangelho não é pregado. Evangelho não é costume, não é dogma. Evangelho é a essência da salvação, é a pregação do evangelho para a salvação de almas.